Alô, olá pessoal. Olá, Rafael. Tivemos uma pequena queda no sinal aí, entendeu? E estamos voltando agora, porque ele completa uma hora, cai o sinal. Entendeu? Então nós vamos só completar aqui o que a gente estava falando, tá? Só não vou poder jogar de volta os slides, mas vou falar um pouquinho sobre o que a gente estava abordando aqui, sobre a ordem primária do sucesso. O ser, fazer e ter. Se você está estudando e você está estabelecendo uma meta para estudo, você tem que colocar essa meta, e a gente faz essa abordagem nesse sentido, você tem que colocar como meta aquilo que você quer. Por exemplo, se você está estudando para um concurso e você quer passar no concurso para juiz, então você tem que se identificar, o teu trabalho isso é que você tem que se identificar com a sua meta. Como é que você faz isso? Você e o seu cérebro, ele não identifica, ele não consegue identificar se você é realmente ou não, você consegue fazer isso. Se você vai fazer o concurso para juiz, por exemplo, você vai se identificar, é uma identidade, uma crença de identidade. Você vai dizer para você mesmo, eu sou juiz. Aí você vai dizer o quê? Como, professor, vou fazer isso? Tá? Calma, eu vou explicar isso, como é que você vai fazer, ponto. Se você quer ser advogado, você vai colocar, eu sou advogado. Tá? E aí, essa pirâmide que a gente fala aqui da ordem primária do sucesso, ela vai te ajudar nisso. Você coloca lá, ou eu sou promotor, ou eu sou promotora, eu sou juíza, eu sou magistrada, aí você vai colocar. Por quê? Porque na base da pirâmide você está lá e você consegue identificar o que você é, eu sou. Você coloca lá. Então isso vai estar no slide que a gente vai disponibilizar para você lá no Telegram, você vai poder baixar esse slide tranquilo, tá? E inclusive os outros materiais que estão lá no Telegram também sobre isso, né? Sobre o assunto. E o segundo ponto é, se você se identificou, e é esse que é o grande problema das pessoas quando vão estabelecer sua meta de estudo. Ela já coloca a meta baseada no resultado. Pode verificar que a maioria das pessoas, quando vai estabelecer uma meta de estudo, diz o seguinte, qual é a tua meta de estudo? Passar no concurso para juiz. Opa, peraí. Então, se ela vai passar no concurso para juiz, a meta dela é só passar. A meta dela está num lapso temporal projetado para frente, que é lá no que você já vai ter, se você se identificar, que se você tiver a identidade com a coisa. Então, primeiro você tem que ter a identidade com aquilo que você quer. Então, eu sou juiz. Se você é juiz, se você é magistrado, se você é promotor, o que é que você vai fazer? Que é o segundo tópico da pirâmide. Você tem a base aqui, o eu sou. O segundo ponto da pirâmide lá é o fazer. E aí você vai ter o que? A crença aqui de capacidade. Se você é juiz, você já se identificou, a tua meta é essa, eu sou juiz. Tá? Claro que a questão do tempo só, seu cérebro não vai ler isso. Daqui a 2 anos você vai ser juiz. Daqui a 2 anos você vai ser promotor. O que você vai colocar aqui no fazer? Você vai fazer aquilo que juiz faz, que promotor faz. Se, por exemplo, vou usar o exemplo do juiz. Se você colocou que é juiz, o que que juiz faz? Sentença. E o que você vai ter que fazer para ser juiz? Fazer sentença. Porque juiz faz sentença, promotor faz manifestação, faz ação, faz representação, ação penal. Então, se você quer isso, você vai fazer aquilo que você é. Aí você vai dizer, mas como, professor, que eu vou fazer isso? É simples. Você primeiro se identificou, isso, vai julgar, você vai julgar fazendo sentença, Frank. Você se identificou com a sua meta, você tem uma identidade com ela. Depois você tem a crença de capacidade, que é fazer o que o juiz faz, que o promotor faz, o que o advogado faz. Mas isso que eu estou falando da área jurídica porque eu sou professor da área jurídica, dou aula para a área jurídica. Mas você que é de qualquer outra área, isso vale para você. Você é da área da medicina, você é em qualquer outra área que você vai fazer isso. Porque você internaliza mentalmente que você já é. Claro, mas eu não estou falando isso para você identificar no pior cenário do que é, tá? Você identificou para que você possa fazer. Porque tem muita gente que diz o seguinte, eu quero ser juiz. Mas aí a meta que a pessoa estabeleceu para ela não está de acordo com os valores que ela tem. Por exemplo, eu durante muito tempo queria ser promotor. Fiz alguns concursos para técnico, depois analista, entrei na carreira do judiciário, cheguei no final da carreira agora em janeiro desse ano.
E eu queria fazer fiz alguns concursos para promotor e estava estudando, fazia preparatória na rede LFG, lia livros, fazia resumo, mapa mental e tal. Estava me preparando e fiz algumas provas. Depois que eu comecei a trabalhar o coach, outras situações, outras áreas de desenvolvimento pessoal, aí eu fui identificar realmente se isso era o que eu queria, se realmente eu queria ser promotor de justiça. Eu identifiquei que essa meta precisa estar casada com os meus valores, que é isso que a gente está propondo aqui para vocês. E às vezes há uma dualidade, você tem uma meta que não casa com teus valores. Por exemplo, um dos valores para mim é família. Tá? E é estar perto da família. E eu estou perto da família. Como promotor, eu ia ter que me distanciar. Porque o promotor, quando ele começa na carreira, ele começa lá para o interior. Às vezes passa 2, 3, 5, 10 anos longe da família. Tem gente que não aguenta. Tem gente que não aguenta e pede exoneração. Eu tenho um colega que trabalhou 6 meses como juiz no Pará. E ele pediu exoneração do cargo de juiz e voltou para trabalhar como oficial de justiça lá no Fórum de Santana. Vou falar o nome dele para preservá-lo aqui. Mas não estava casando aquilo que ele queria com os valores que ele tinha. Ele queria estar perto da família também. Só que quando você identifica os seus valores e você consegue casar a tua meta, o teu objetivo com os seus valores, tranquilo, você vai tranquilo e você atinge sua meta. Tá? Mas quando isso não acontece, você vai ter um desafio, você vai ter uma dificuldade, porque você está tendo o que a gente chama aqui de dualidade. Vou passar aqui para você. Ó. O próximo tópico eu vou falar, não está mais replicando o slide, é o próximo da dualidade. Mas o próximo tópico, o topo da pirâmide, primeiro é você eu sou, identidade. Segundo, capacidade. É o que você faz, entendeu? O que eu faço. E aqui é a capacidade. Você vai fazer sentença. Se você vai estudar, comece trabalhando por sentença. Divida seu estudo. Eu estou recomendando aqui como sugestão, gente. Não é nada amarrado. Mas se você quer ser promotor ou juiz, no mínimo 6 horas de estudo por dia. E você separa 2 horas para fazer sentença civil e penal. Se você é promotor, para fazer ação penal, entendeu? Para fazer manifestação, para preparar, para você estudar isso, fazer isso, que é a outra etapa. Porque você vai saber se realmente é isso que você quer fazer. Entendeu? Às vezes a pessoa quer ser juiz, mas não quer fazer sentença. Entendeu? E aí fica difícil, porque você vai trabalhar com isso, você vai fazer sentença todo dia. Então, por que você não começa agora? E aí você já se identifica com a sua meta. Eu sou juiz, eu vou fazer sentença, vou fazer. E aí, ó, você tem o ser, fazer e ter. Se você faz, o ter é uma consequência. Entendeu? Que o ter é a crença que você tem de merecimento. Você merece, porque você está fazendo aquilo que é necessário para que você chegue ao cargo de juiz ou de promotor ou de advogado. Se você quer ser advogado, você vai fazer as peças da área que você escolheu para trabalhar. Se é a área do trabalho, é sentença trabalhista, é recurso de revista, são as peças da área. E aí você vai estudar sobre isso. Só que detalhe, você não vai estudar só sobre isso, você vai ter um percentual disso nos seus estudos. E aí você vai ficar muito bom, isso vai te facilitar numa segunda fase. Tá? Essa dualidade que existe entre nós é porque há uma separação, uma falsa dicotomia entre cérebro do hemisfério esquerdo, que seria o lógico, o matemático, e o hemisfério direito, que seria o criativo. Tá? Então você tem essa definição aí, que o cérebro lógico, ele é analítico, ele é singular, racional, determinado, mas essa divisão do cérebro, ela não prevalece hoje. Ela foi criada, então a gente usa como uma metáfora para dizer que tem os 2 hemisférios cerebrais, mas hoje essa divisão já está comprovada pela neuroplasticidade, que você mesmo perdendo uma parte do cérebro, que é responsável pelo desenvolvimento de alguma área, você pode depois desenvolver ao entorno e a mesma função que você exercia antes. Por exemplo, você pode reabilitar, entendeu? Aquela função com ginástica, com força de vontade, querendo, você pode reabilitar. Através da neuroplasticidade, você consegue reabilitar aqueles neurônios, você consegue fazer com que o cérebro consiga trabalhar, mesmo que não seja essa área. Uma outra situação que a gente trata aqui também com vocês é sobre o consciente e o subconsciente. Esse aqui já eu adiro a essa informação de que nós trabalhamos somente 5% da nossa capacidade.
entendeu? Que é aquilo que é consciente, mas tem o que está no subconsciente, que são as crenças que nós trazemos, desenvolvemos com o tempo, que estão relacionadas aos nossos valores, à nossa criação, aquilo que fez com que a gente tivesse, por exemplo, essa concepção de crença por um forte impacto emocional e gerou uma crença. Então as crenças, elas acabam também prejudicando você atingir sua meta, seu objetivo. Porque às vezes quando você está prestes a conseguir galgar esse, você passou numa primeira fase de um concurso interessante, você vai para a segunda fase, mas você tem lá no subconsciente uma crença de que você não consegue avançar e resolver isso. Então isso é uma coisa que você precisa resolver. Hoje você tem, não estou dizendo que é comigo ou com qualquer outro, você pode procurar para trabalhar isso através da PNL, da Programação Neurolinguística, para reprogramar crenças. Tá? Ou através também de sessões de coaching. Tá? Você tem essa possibilidade. Tá? Eu sei porque muita gente já trabalhou e conseguiu identificar isso e conseguiu deslanchar depois, conseguiu se organizar para obter sucesso nessa área. Então você tem coach de carreira, você tem coaches especializados de inteligência emocional, eu fiz coach na área de inteligência emocional. Isso ajuda você a trabalhar essas crenças que criam obstáculos, que criam barreiras para que você possa conseguir atingir seus objetivos. Então esse é uma das alternativas. Outra coisa, razão e emoção. Na razão você tem as vontades, você quer passar naquele concurso, mas os teus valores, lembra que eu falei ainda agora há pouco dos valores, aquilo que você tem por valor, você tem que identificar primeiro quais são os seus valores. Isso também está associado, os valores acabam virando crenças em você, e essas crenças acabam conflitando com aquilo que você quer, e aí não é congruente. Então você encontra um viés aí que muita gente chama de sabotagem. Você acaba se auto-sabotando. Auto-sabotagem, auto já é auto-sabotagem. Você acaba se sabotando. Tá? Então, esse é um dos aspectos também que eu pontuo, que é importante você saber se naquilo que você está buscando, se você não está se sabotando também. Será que você não está sabotando? Será que você não está realmente... Eu desativei os comentários aqui. Será que você não está, você mesmo, criando essa sabotagem? Tá? Gente, eu tinha agora um exercício para fazer, que eu separei aí para você fazer, que era um exercício de ter um propósito definido, que era escrever. Eu vou deixar isso no Telegram para você fazer, que é o seguinte, é você dizer, seu nome completo, quero agradecer a minha aprovação no concurso para... Aí você ia colocar para OAB 2020, para promotor 2022, ou então para analista, para procurador, para técnico, você ia dizer. No qual eu assumo compromisso, é um modelo de carta que eu pedi para você escrever agora, mas como caiu o slide, a gente não vai fazer agora, eu vou deixar lá no Telegram para você fazer, tá? E o qual assumi o compromisso de desempenhar com amor, dedicação, ética, zelo, funções que me são afetas, graças ao meu estudo diário, de 6 horas pelo período de 2 anos. Estou colocando aqui um lapso temporal, pelo período de 2 anos. Você estudar 6 horas diárias. Eu fiz a conta. O ano tem 365 dias. Então, se você estuda 6 horas diárias, dá 2.190 horas de estudo. Se você coloca isso por 2 anos, dá 4.380 horas de estudo. Estudo de qualidade, estudo com planejamento. Então, qual é a minha sugestão? Que você tenha uma meta estabelecida. Coloque 2 anos de estudo, eu acho razoável. Se você mantiver a disciplina. Porque eu toco no ponto, o próximo ponto nosso, são os 7 passos, você vai ver no slide que você vai receber lá depois, os 7 passos para o seu sucesso na aprovação. Tá? Eu criei esses 7 passos baseado no estudo, pesquisa, no que eu vi os outros fazendo sobre o assunto. Primeiro ponto, dos 7 passos para você ter o sucesso na aprovação, você precisa tomar a decisão. E a decisão tem a ver com o seu propósito. O que é que você quer? Qual é o teu propósito? Então, toma a decisão. Diz para ti mesmo, eu quero ser juiz. E aí você vai pegar aquela cartinha que eu falei agora há pouco, você vai ler ela antes de dormir, entendeu? 5 minutos antes de você deitar e assim que acordar de manhã cedo. Você vai ler a cartinha que você escreveu para você lembrar todo dia da sua meta para 2 anos. Sua meta para... Se for OAB, 6 meses já dá para resolver. 6 meses você consegue, se você já está concluindo o estudo. Com 6 meses, eu acho um tempo razoável, pode ser menos até, você já consegue.
Eu coloco para você fazer 6 meses, mas se surgir uma prova antes, faz antes, passar antes, tranquilo. Mas coloca uma meta de 6 meses, uma meta mínima, porque você, mesmo que você faça aquela primeira prova, você não perde o ritmo e continua estudando, tá? Para uma segunda prova, e se você não passar, você ainda está no processo, você ainda está dentro da sua meta, você está dentro do lapso temporal que você estabeleceu. Para juiz e promotor, também estou colocando isso, 2 anos. 2 anos aí na conta que eu fiz aí, 4.000 horas, 2 anos. 4.000 horas de estudo, mas é preciso ter o que a gente vai pontuar aqui agora. Primeiro, tomar a decisão. Porque o sucesso é uma decisão. Você tem que decidir o que você quer. Se você decidiu, quero ser juiz, vou tirar os comentários aqui, gente. Se você quer ser juiz, se você quer ser promotor, aí você vai colocar aí o que você quer. Então você tomou a decisão, pode ser hoje, pode ser amanhã, pense o que você quer, analise com cuidado, tome a decisão. E o segundo ponto é manter o foco. Se você já tomou a decisão, pense bem antes de tomar. Pense e faça avaliação dessa sua decisão com as suas crenças, com os seus valores. Se família é um valor para você, se liberdade é um valor para você, pense sobre isso. Pense se você realmente vai ter a liberdade que você quer sendo juiz. Se você vai ter a liberdade que você quer, por exemplo, eu tenho colegas que adoram estar num barzinho tomando uma, entendeu? O juiz é mais difícil você ver o juiz num barzinho tomando uma, entendeu? Então, e também mantenha o foco. Manter o foco é você abrir de bebida por esse período. Bom, eu estou com um projeto agora, eu vou tocar esse projeto, 2 anos e eu não vou me envolver com bebida nesse período. Vou focar numa alimentação saudável para melhorar meu cérebro, eu vou focar nos meus estudos, no mínimo 6 horas diárias, 6 horas você ainda tem o resto para trabalhar, para fazer as outras atividades. E eu coloco aqui para você o terceiro ponto, que é ter disciplina e consistência. Se você colocou 6 horas diárias, tenha disciplina, todo dia 6 horas, faça seu calendário. Se você vai estudar de 5 da manhã, 5, 6, 7, 8, 3 horas de manhã, 3 horas à noite ou 3 horas à tarde, dependendo do seu horário de trabalho, você vai montar a sua agenda de produtividade de estudo, você vai montar o seu planejamento. E aí mantenha o que eu chamo de disciplina e consistência, porque você tem que ter isso todo dia, até seu cérebro entender que isso é natural para você. Diz que você adquire um hábito com 21 dias. Se você fizer isso por 21 dias, normalmente eu estou pedindo para quem está na quarentena agora, pessoal que está na quarentena, a ideia é que você monte o seu plano de estudo, se você vai começar agora nesse período, ou se você já está nessa vibe, não nos horários que você vai ocupar depois da quarentena, porque você cria um hábito. E dizem que 21 dias é suficiente para criar um hábito. Então, quem ainda está na quarentena tem esse período para poder criar o hábito. Então, você tem aí o lapso de 21 dias para criar esse hábito, tá? Pessoal, você está gostando dessa live aí? Clica no coraçãozinho para que outras pessoas possam ver, isso mesmo, olha. Clica o dedo, não tira o dedo do coraçãozinho aí. Tá vendo esse aviãozinho? Compartilha, que tinha mais gente na live ainda agora e caiu, para que outras pessoas também possam acompanhar. Você pega e manda esse aviãozinho, convida teus amigos aí do grupo para participar, se você está considerando que esse conteúdo é relevante para quem é estudante, para quem quer estudar e ter foco, tá? Então, o terceiro ponto que eu falei foi disciplina e consistência. O quarto ponto, manter a congruência. Você tem que ser congruente com aquilo que você estabeleceu. Por exemplo, eu sou juiz, eu sou promotor. Você tem que fazer aquilo que está de acordo. Ah, mas surgiu um concurso agora para procurador da Fazenda Federal. Está no teu projeto? É o teu propósito? Bom, tudo bem. Se você quiser fazer essa prova, você tem muito conteúdo, vai lá e faz. Mas você está fugindo do foco. Mantenha o foco. Tenha disciplina, tenha consistência e seja congruente com aquilo que você estabeleceu. Porque se você estabelece isso aqui, aí baixou um novo edital. Ah, mas eu não posso perder essa oportunidade. Aí você já desviou o foco e você saiu da linha. Você perdeu a congruência com aquilo que você se identificou, com a sua identidade. Tá? Então mantenha a congruência. Outra, estabeleça um prazo. Estou dando uma sugestão aqui de 2 anos. Para você fazer o teu roteiro de estudo, o teu planejamento e manter a consistência, a persistência, a congruência para você conseguir. Tá? Mas, claro, se por exemplo for OAB, eu estou propondo 6 meses, pode ser 1 ano. Você vai fazer de acordo com a tua dinâmica. Se você é muito ocupado, não tem 6 horas para estudar por dia, vai estudar 3 horas, dobra para 4 anos, entendeu? E o que eu recomendo também? Que você faça um cursinho, eu vou falar isso agora aqui no plano de ação. Estabeleça um prazo. O 6º ponto é, crie um plano de ação com método. Qual é o seu método de estudo? Leitura de livros, exercícios, muitos exercícios, peças, fazer peças, uma parte do teu estudo, 2 horas eu estou dizendo peças. Você põe 3 horas de estudo, de conteúdo,
1 hora de exercício ou meia hora de exercício por dia, e acho que meia hora no início está suficiente, depois você vai ampliando, porque a ideia é que haja uma inversão. Por exemplo, você coloca 1 hora para fazer peça, 1h30 para peça. Depois que você passa numa primeira fase, aí você vai focar tudo só a segunda fase, só peça. Mas se você está iniciando, deixa 1h30 para peça ou 2 horas para peça. E aí você mantém o foco no conteúdo e meia hora de exercício, depois você vai aumentando 1 hora de exercício, e aí gradativamente, depois de 1 ano, você pode diminuir 1h30 de conteúdo ou 2 horas de conteúdo, 2 horas de resolução de questões, de testes, de peça, tá? Você vai distribuindo isso, porque o seu programa, ele não pode ser um programa fechado, ele não pode ser um programa que não tenha flexibilidade, porque de acordo com aquilo, se você já teve muito conteúdo, você tem que exercitar, porque o exercício é que vai te permitir fixar e você também encarar a prova, porque repetindo exercício, acontecia muito isso comigo. Muitas questões se repetem, às vezes muda uma vírgula, uma palavra, uma alternativa, mas os concursos não têm muito para onde fugir do que tem de conteúdo, eles apenas fazem uma adaptação e aí você tem ali a possibilidade de acertar aquela questão que você já viu, que você já analisou, já resolveu. Tá? E por último, além de criar um plano de ação e ter um método, entendeu? Um método de estudo, seja através de mapas mentais, seja através de um plano de ação que envolva ginástica cerebral, com uma atividade que você vai fazer para melhorar, usando também os nutrientes, com acompanhamento de um nutricionista, fazendo uma atividade física. Então, no teu plano de ação, você vai envolver tudo aquilo que eu falei na primeira parte da live. Atividades físicas, nutrientes, ginástica cerebral, entendeu? Para você trabalhar os aspectos de rejuvenescimento do seu cérebro. Tá? E o último ponto aqui dos 7 passos é seja humilde. Ser humilde é um ponto importante. Você tem que entender que você não sabe de tudo, que você precisa de ajuda. Isso é ser humilde. Eu procurei ajuda. Eu procurei o coach para me ajudar nos estudos, eu procurei a PNL para me ajudar a ancorar nos estudos, e eu procurei os cursinhos. Eu passei na OAB, eu fiz o cursinho, eu tive ajuda de amigos, grupos de estudo, tudo isso ajudou, gente. Tudo isso somou para que eu tivesse aprovação na OAB ainda enquanto estudante de Direito. Eu escrevi artigos que foram defendidos em congressos internacionais, e na plateia doutores, PhDs, em São Paulo. Escrevi capítulo de livro também na área jurídica. Mas por quê? Porque eu tive a ajuda de outras pessoas que me ajudaram com livro, com material, com a metodologia, me ensinando. Então seja humilde, procure ajuda. Aí eu vou dizer, procurar ajuda como? Procure um cursinho. Hoje no Amapá nós temos aqui, que se você é de Macapá, no Brasil inteiro você tem o LFG, você tem o Centro de Ensino Renato Saraiva, você tem o Damásio, você tem o Marcato, que são cursos especializados para quem é da área jurídica. E você, na sua área, você vai identificar. A minha área é essa, eu estou procurando, e você vai identificar aquilo, as pessoas que já têm, para você modelar. Então procure, se for o caso, até uma mentoria de alguém que já passou. O próprio William Douglas, que é o guru dos concursos, para quem quer a carreira para a magistratura, ele pode auxiliar através dos livros, ele faz o acompanhamento, ele faz mentoria, alguns fazem mentoria. Entendeu? Então você pode procurar as pessoas. Eu tenho um colega também que é coach, fez a formação em coach junto comigo, entendeu? E ele, Romualdo, ele faz mentoria com as pessoas que querem fazer concurso público para procurador. Ele é procurador da Fazenda Nacional. Então você tem vários, procure, você vai se identificar e as pessoas vão te ajudar. Isso é ser humilde. É você baixar aqui, você não é o dono da razão. Você precisa de ajuda para isso. Ah, mas eu não tenho como pagar. Então primeiro você precisa ter como pagar, entendeu? Porque tem muita coisa que você consegue de graça na internet, mas não está de forma sistematizada. Você precisa ter as coisas sistematizadas para te ajudar. Ah, eu não tenho como pagar um cursinho. Tudo bem, então estuda para te passar, por exemplo, num concurso para técnico. E aí você vai ter uma renda que vai te possibilitar, se o teu sonho é ser juiz, ser promotor, ser procurador, vai te possibilitar manter o teu sonho, comprar os livros que você precisa, pagar o cursinho que você precisa, se manter atualizado, porque os livros da área jurídica, por exemplo, mudam todo ano e você tem que estar atualizado, porque senão o seu estudo já fica atrasado. Então você tem que estar nessa vibe, senão você não consegue emplacar. Tá? Gente, isso aqui são alguns pontos que eu avalio como interessantes, que você possa observar. Vou ativar os comentários aqui. Pessoal, estou acenando aqui para vocês. Tem muitos aqui na sala. Vamos lá.
eu vou pedir aqui para vocês, aperte o coraçãozinho aí para compartilhar esse vídeo com alguém. Se está fazendo sentido para você, dá um joinha aí para mim, aperta aí o joinha, dá um ok, para saber se o que a gente está passando aqui para você está te ajudando, vai te ajudar. Lembrando que tem a primeira parte do vídeo, que já teve a primeira parte da live, que a gente abordou mais o aspecto de conteúdo. E eu vou para a última parte agora, para a gente encerrar, que é falar, muito bem, Rafael, que você está acompanhando desde o começo, desde a primeira etapa, depois caiu o sinal, a gente reabilitou, que é tudo bem, Frank? Que é as dicas, que isso aqui eu tirei da revista Exame, e eu fiz a adaptação. Muito bem, Dalci. E aí, Jeff? Jeff também está estudando, né, para concurso. Olha aí, primeira, dicas para estudar para concurso público, baseado em tudo aquilo de conteúdo que a gente já passou para você. Grave sua própria aula sobre a matéria, porque você ensinando aprende mais. Grave vídeo, pegue seu celular e grave a aula. Estude um assunto e dê uma aula que você possa compartilhar no canal do YouTube. Entendeu? Nem que seja uma aula pequena. Tudo bem, Melina? Que bom que você está aqui, olha. Felicidade aí para você. Tá? Então, você pega, grava a sua aula, tem que perder a vergonha, porque você vai ter que falar em público, você vai ter prova oral. Então, você vai lá, grava sua aula, coloca no canal do YouTube. Ou então, cria um podcast, grava as suas aulas em áudio, compartilha com as pessoas, vê o que ela achou, traz uma dica, dá um estudo, lê 2 ou 3 livros e faz isso porque você aprende mais quando ensina. Forma um grupo de estudo. Olha aí, ó. Segundo ponto, resolva muitos exercícios. Eu já falei isso aqui, eu só estou consolidando aquilo que a gente já disse. Você, na hora que vai distribuir o teu estudo, você vai saber como fazer. Muito bem, gratidão também por vocês estarem aqui, estarem obtendo esse conteúdo. Eu me sinto grato também de estar compartilhando e de saber que faz sentido para você, que faz sentido para alguém que está aqui assistindo. Tá? São poucas pessoas, mas eu estou satisfeito de saber que tem 3, 5, 10 pessoas que estão aprendendo. Se isso fizer sentido para a vida de vocês, se isso ajudar vocês de alguma forma, se fizer vocês crescerem, pô, eu vou ficar muito, muito, muito satisfeito. Porque para mim é isso, tá, gente? É compartilhar. Não adianta nada você ter muito conteúdo e não poder compartilhar também aquilo que você tem, aquilo que você está aprendendo. É algo que fica e você toca o coração das pessoas também quando você ajuda, quando você colabora com o outro. Tá? Não seja egoísta, seja humilde, compartilhe o que você tem. Outro ponto, faça associações mentais. Quanto mais engraçada, melhor. Pode usar mnemônimos, tá? Pode usar mnemônimos para que você, muito bem, Rafael, para que você possa fixar o conteúdo. Até hoje eu não esqueci Direito Administrativo, eu dei aula já na Unifap de Direito Administrativo, na outra faculdade, na Federal, nas particulares aqui em 3 faculdades de Direito Administrativo, e o que eu não esqueci até hoje é o Confiformob, são a questão dos requisitos do ato administrativo. Então você tem mnemônimos que você grava e que ficam com você pro resto da vida. Você usou, isso é uma dica que eu dou, fazer associações mentais, para que você possa aprender. E os mapas mentais também ajudam nisso. Olha, elabore fichamentos, resumo dos textos. O mapa mental pode ser uma alternativa. Ou você fazer o seu resumo, sua planilha. Eu fazia resumo de direito constitucional, aprendi muito. E o que eu aprendi de direito constitucional me possibilitou depois da aula na pós-graduação de direito constitucional. Eu tive colegas meus que depois foram meus alunos, colegas de trabalho, que foram alunos na pós-graduação, porque eu fiz o mestrado e pude dar aula de direito constitucional, falar sobre hermenêutica jurídica, falar sobre as correntes de pensamento do Supremo Tribunal Federal. Então, assuntos que eu abordava e que trabalhava muito bem, entendeu? Então, dá para você fazer os seus fichamentos. Eu lembro, gente, que eu fui aluno da professora Ada Pellegrini Grinover. Quem estudou a introdução à TGP, Teoria Geral do Processo, tem um livro tradicional dela, do Scaranzi e outros, e que a professora Ada foi minha professora na pós-graduação. Fiz uma pós-graduação, eu não concluí essa pós, porque fui aprovado no mestrado e parei a pós, mas era na rede LFG. E eu, como eu viajava muito para São Paulo, para algumas atividades, eu fui assistir aula pessoalmente com ela. Era aula telepresencial, mas quando eu estava em São Paulo, eu pedia para assistir aula no estúdio. E eu vi com ela, na TV a gente não consegue ver, que a professora Ada, uma coisa interessante, ela tinha aquelas fichas, umas fichinhas mais ou menos do tamanho desse papel aqui, são as fichas de linha que a gente usa na universidade, para fazer fichamento. Ela fazia os fichamentos dela e ela tinha. E detalhe, tudo bem, Edvan? As folhas de fichamento da professora Ada, algumas amarelinhas, são aquelas mais antigas, dos princípios, eram as mais amarelinhas. E ela fichava tudo, a parte principiológica. Pega, de princípio do direito administrativo. Tem livro que tem 12 princípios, tem livro que tem 15, tem livro que tem 17 princípios do direito administrativo, 19 princípios do direito administrativo. E aí você pode ler no livro, você vai colocando os fichamentos, você vai atualizando. Coloca quem é o autor, faz o fichamento, entendeu? E o que ocorre? Ela tinha várias fichas amarelinhas.
Vi a professora Ada, esteve no Amapá aqui com a gente, pouco tempo antes de falecer, e ela dava aula e ela colocava lá nas fichinhas, a amarelinha estava lá, ela dava aula com a mesma fichinha, só que saiu alguma coisa nova, você conseguia identificar que no meio de tudo tinha uma fichinha branca, as fichas amarelas dela. Então faça fichamentos, é a dica que eu te dou. Quem fazia isso? Uma das grandes sumidades do processo civil, professora Ada Pellegrini Novo, fazia fichamento. E aí quando você faz o fichamento, você guarda. Outra é um mapa mental, mas se você não sabe fazer mapa mental, procure saber, coloque na internet mapa mental, assista um vídeo, veja como é que faz mapa mental, tem cursos para você aprender a fazer mapa mental. Eu conheço gente que faz, eu tenho no pacote que eu comprei outro dia, que eu mudei minha concepção totalmente daquilo que eu queria, que eu estou buscando agora, que eu já estou perto da aposentadoria, daqui a mais 12 anos, está bem perto, já me aposento, e aí eu vou tocar outros projetos, e tem o curso lá de mapa mental. Vou aprender um pouco mais, quem sabe, se você pedir aí na live, depois a gente vai postar aqui, aí a gente não faz uma aula sobre mapa mental, como construir mapa mental. Tá? E faça um resumo. E o quinto ponto, estude em grupo, faça um mastermind, reúna com pessoas que já estão na mesma vibe que você, que têm o mesmo projeto, colegas que querem fazer também para a magistratura, mas pessoas que possam se empenhar, que possam se dedicar, que tenham método, que queiram se entregar e que tenham uma rotina de estudo, entendeu? Então você pode, por exemplo, colocar aí nesse grupo e você liderar esse grupo, você pode coordenar esse grupo, entendeu? Criar um grupo de estudo, isso te ajuda também porque você vai fazer aquela outra parte da pirâmide do William Glass. Qual é? Que é discutir, debater, você aprende mais. Você pega ali, gente, isso aqui é baseado na ciência. Essa fala que nós estamos trazendo para vocês aqui é baseado em estudo científico, naquilo que já foi comprovado cientificamente, naquilo que já foi estudado, que a ciência nos auxiliou para nos ajudar a desenvolver melhor nossa memória, nosso foco, concentração. Tá? E por último, quebre suas sessões de estudo em blocos. O recomendável é que você estude por 50 minutos, dê um intervalo de 5 a 10 minutos, para que você possa reiniciar. Estude uma matéria em 50 minutos, mas daí foca naquela matéria, esteja presente e não se cobre, não fique ansioso, porque a ansiedade ela gera estresse e esse estresse te prejudica no processo de aprendizagem. Então, quando você está muito ansioso, que você está se cobrando demais com aquilo, que você está, olha, bacana, a Daci está lembrando aqui dos debates de direito constitucional na sala de aula, muito bem, Daci. Então, quando você se cobra demais, te gera uma ansiedade, e essa ansiedade, ela acaba produzindo neurônios que não contribuem para o teu processo de aprendizagem. Entendeu? O bom é produzir serotonina, entendeu? E a gente tem técnicas para trabalhar a serotonina. Eu tenho um curso em que eu ensino técnicas para você aprender a produzir com o seu próprio corpo, com exercício, com uma atividade, a serotonina. Mas não está com turma aberta agora, infelizmente, mas eu tive uma turma ano passado, e também tem o meu curso de oratória, que eu faço também, não está com turma aberta. Quando tiver, você que está me seguindo nas redes sociais, quando eu abrir uma turma, eu vou informar para vocês que eu tenho um curso chamado Imersão TecSort, que é de técnicas de sustentação oral nos tribunais superiores, que ajuda a preparar você para a advocacia, para a magistratura, para o Ministério Público, te dando técnicas, repassando para você técnicas baseadas em conhecimento científico, na PNL e no coach, para que você possa desenvolver sua oratória, que é uma ferramenta do profissional da área jurídica, do profissional de qualquer área, a oratória. Tá? Gente, essas são as 7 dicas. Grave sua própria aula, resolva muitos exercícios, faça associação mental, elabore seus fichamentos, seus resumos, estude em grupo e quebre suas sessões de estudo em blocos. Isso aqui são dicas da revista Exame que eu peguei, está baseado em tudo que a gente fez. Isso aqui serviu para condensar e para resumir. Já encaminhando para os instantes finais, eu quero dizer para vocês que eu disse que eu tinha uma surpresa no final, e é uma surpresa mesmo. Aqui em cima, se você observar, cadê? Aqui em cima, tem uma revista do Supera, Ginástica para o Cérebro. Tá? Essa revista do Supera aqui, o Supera em Macapá, ele pertence à minha esposa, ela é a franqueada aqui, é uma franquia, é uma rede de franquia com mais de 400 escolas, e ela está passando por um período agora que está fechado, todo mundo está nesse sentido, não pode ter aula presencial, grande parte do público é terceira idade, acima de 60 anos, e é do grupo de risco agora por conta dessa pandemia, e eu vou fazer o seguinte, a franquia liberou um cupom para que você possa exercitar seu cérebro por 30 dias gratuitamente na internet. É uma plataforma online de jogos
para você exercitar a sua memória. Eu quero saber aqui, quem está na live, se tem alguém que tem interesse, só dá um joinha aí para mim, para eu saber se você tem interesse em ter esse acesso gratuito por 30 dias, para eu te dar esse cupom, para que você possa ter o acesso. Se você entrar lá hoje, você vai pagar normal para ser aluno e tal, você faz, vai passar o teu cartão. Mas se você tiver interesse, coloca aí o joinha, manda uma mensagem, diz ok, eu quero. Fala alguma coisa aí para me saber se você quer, tá? Porque se você quiser, eu vou te dar uma dica aqui, tá? Eu quero que você vá lá no meu canal no Telegram, tá? No Telegram, tá? Telegram. Então você vai lá no meu Telegram, tá? E lá no Telegram eu vou deixar esse cupom com você. Você vai me seguir lá no meu canal do Telegram. Na BIOS tem aí, olha, tudo bem, Rafael, eu vou colocar lá. E você preenche o teu cadastro lá e você vai poder fazer a sua aula gratuita lá no Super Online, tá? É nessa plataforma. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que é ela, vou colocar lá o link e você vai lá no Telegram. 5 minutos depois que terminar essa aula aqui, eu vou postar lá para vocês o cupom, tá? Para que você acesse na plataforma e baixe lá. Eu vou deixar esse cupom lá por 48 horas, tá? Então você pode entrar lá. Se você conhece alguém também que precisa exercitar, ou alguém que vai fazer parte do seu grupo de estudo, que quer exercitar o cérebro, conhecer um pouco mais sobre a ginástica para o cérebro, fala para essa pessoa, passa lá e aderir, tá? Então eu também queria deixar uma mensagem aqui, uma mensagem final que é a seguinte, tá? Essa mensagem que eu deixo aqui para vocês, ela é da Bíblia Sagrada, do Atos dos Apóstolos. É do capítulo 20 e do versículo 35. Eu sou cristão, sou católico, minha esposa é evangélica, a gente convive com isso, né? Eu tenho a formação, minha concepção é católica, mas eu respeito também, minhas filhas, parte é evangélica também. E qual é a mensagem que eu quero deixar para vocês? É da Bíblia, que ela diz o seguinte: lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. E eu estou muito feliz por estar concluindo essa live aqui, que passou de 1 hora, em que eu estou dando conteúdo para vocês e contribuindo de alguma forma. A minha felicidade é saber que alguém que passou por aqui, hoje, nessa live, tomou uma decisão e resolveu planejar e organizar a sua vida para obter o sucesso que quer, o sucesso que almeja. A pessoa definiu o seu propósito. Então é isso que eu quero. E o seu propósito é a aprovação final, para que você possa conseguir fazer aquilo que você quer, tá? Então eu vou deixar o conteúdo, os slides dessa aula, eu vou postar no máximo até hoje à noite, lá no Telegram, para você baixar, tá? Eu quero dar um forte abraço para cada um de vocês. Se essa live fez sentido para você, muito obrigado. Deixa um joinha aí para a gente, tá? Deixa um joinha aí pra gente se essa live fez sentido para você. Ela vai ficar gravada... aprendeu, né? Deixa um joinha aí pra gente. E ela vai ficar gravada por 24 horas, então você pode acessar. Eu vou deixar uma postagem aqui, eu vou reprisar uma postagem no meu Instagram, e eu queria que você deixasse um comentário, tá? Você que assistiu essa live, que tomou a decisão. Nessa postagem aqui, vai ser a última que eu vou colocar, é uma foto que eu digo o seguinte: o sucesso é uma decisão. Se você tomou a decisão de ter sucesso, vai lá e clica lá e diz que você tomou a decisão de ter sucesso, tá? Então você deixa o seu comentário: eu decidi ter sucesso, tá? Você vai colocar só isso: eu decidi ter sucesso. Eu decidi ter sucesso, porque sucesso é uma decisão. E aí eu quero que você comente lá, eu vou deixar uma foto minha, o sucesso é uma decisão, e lá nessa postagem você deixa seu comentário, para me saber que isso fez sentido para você, tá? Espero ter contribuído, espero ter agradado, tá, vocês. Eu ia passar um vídeo aqui no final, mas deu um bug aqui no sistema todo, que a gente estava dividindo a tela em 2 para passar os slides. Você vai ver na primeira parte da transferência, e é isso que eu queria dizer para vocês, tá, gente? Meu muito obrigado a todos, eu espero que todos fiquem bem, todos consigam se organizar, se planejar para ter o seu estudo, para alcançar os seus objetivos, tá? E espero ter contribuído. Muito bem, Frank, um abraço para todo mundo aí de Manaus, Frank, tá? Também para o Jeff, um abração, o Portala que está vendo aí também, tá? Você que perdeu o início da live, pode voltar lá, que a gente vai deixar no Instagram por 24 horas para você poder assistir, tá? Estou muito feliz de ter tido um público. O grande receio quando você vai fazer uma live, você vai, será que vai ter alguém para assistir? Eu disse, se tiver 2 pessoas, para mim é suficiente para assistir. Eu tenho mais de 1000 seguidores, mas tinha mais de 2 ali assistindo. Foi muito bom. Rafael estava desde o começo. Parabéns, viu, Rafael Gomes, aí, por você ter acompanhado. Espero ter contribuído com você, gente, tá? Agora eu desejo a todos aí uma boa quarentena. Fiquem em casa, tá? E um bom dia para vocês, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, tchau.